Pastor Walter, quero agradecê-lo em nome de todos que estão aqui nesta live. Saludo a todos en la paz del Señor. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Hoy es un gran gusto compartir un mensaje con ustedes acerca de un avivamiento. Para mim é um prazer compartilhar com cada um de vocês e falar de avivamento. Es la única manera de cambiar nuestras naciones para Cristo. É a única maneira de poder mudar a nossa nação para Cristo. Derribar los poderes del mal que gobiernan las regiones. E poder derribar o poder do mal que governa as nossas nações. Necesitamos un avivamiento del poder de Dios. Nós precisamos avivamento do poder de Deus. Y en Argentina hemos tenido históricamente avivamientos, pero no lo hemos entendido. E em Argentina nós tivemos avivamento e nós não logramos, não pudemos entender. Dios envió el avivamiento con el propósito de quebrantar los poderes que gobernaban la nación. Deus enviou o avivamento com o propósito de quebrantar o poder que gobernaba as nações. Sin embargo, la iglesia usó el avivamiento para encerrarse en su edificio. Mas as igrejas usaram o avivamento só e se encerraram nos seus edifícios. No hicimos la tarea de romper los poderes del mal sobre la nación. E não cumprimos com a tarefa de quebrar os poderes demoníacos sobre as nações. A tarefa. La tarefa. Eso fue un gran problema en los avivamientos que tuvo nuestra nación. E isso foi grave problema de avivamento que teve nessa nação. Vimos milagros enormes a lo largo de este avivamiento. Vimos milagres grandes en estes avivamentos. Vimos a los muertos resucitar y a los paralíticos correr. Vimos mortos resucitar y paralíticos poder correr. Vimos a los ciegos ver y los sordos oír. Vimos que os cegos podiam enxergar e os que não podiam ouvir, eles ouviam. Pero la iglesia no se encerró en el clamor. La iglesia no usó el poder de la oración. Mas a igreja não usou o poder da oração, sino que nos encerramos en nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Senão que nós encerramos em uma experiência com o Espírito Santo. Aníbal, só para o pessoal entender, encerramos, nos fechamos. Nos fechamos. Tá bom? Obrigado, pastor. Entonces, la iglesia comenzó a perder el poder de Dios. Então, a igreja começou a perder o poder de Deus. Y todos los avivamientos terminaron con una maldición. E todos os avivamentos acabaram com a maldição. En lugar de estar en mejor posición como nación, Em lugar de estar em uma melhor posição como nação, fuimos cada vez estando peor como nación. Então, fomos cada vez pior como nação. Porque no entendimos el propósito del avivamiento. Porque não pudimos entender o propósito do avivamento. Si el avivamiento no es a través de la oración, se o avivamento não é através da oração y adoración, e adoração,
louvor. Este avivamiento es solo experiencias con el Então, Espíritu, então o avivamento é só uma experiência com o Espírito, pero no es una transformación interior del pueblo de Dios. mas não é uma transformação interior do poder de Deus. Es un avivamiento de milagros, pero no de una transformación. É um avivamento de milagres, mas não de transformação. Esta generación está viendo maldiciones como el cáncer, Esta geração estão vendo maldições como câncer, como las diferentes plagas que hemos visto, diferentes tipos de maus que hemos visto, además de los desastres naturales. ademais dos desastres naturais. Y la iglesia está parada en medio de esta época, E a igreja está parada em meio nesta época, tratando de descubrir cuál es su propósito. tratando de poder entender e descobrir qual é o seu propósito. La realidad es que Dios nos ha llamado para traer un cambio y una transformación en esta época. Na realidade é que Deus nos está chamando para trazer um câmbio e uma transformação para esta época. Estaba hace años atrás en mi oración personal. Faz uns par de anos atrás, eu estava em uma oração pessoal. En la Argentina, al final de una etapa de avivamientos, comenzamos a votar por la ley del aborto. Em Argentina, no final do avivamento, começaram a votar por a lei do aborto Y también por el matrimonio igualitario. e também por o matrimônio igualitário. Y también para la legalización de las drogas. E também para legalizar as drogas. ¿Cómo podemos tener un avivamiento y terminar así? Como podemos ter avivamento e acabar dessa maneira? Y me fui al Señor con una carga muy profunda en mi corazón. Então eu fui na presença do Senhor com uma carga no meu coração muito profunda. Para preguntarle a Dios por qué estamos así. E eu queria perguntar a Deus por que nós estávamos assim. Entonces comencé a preguntar a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Então eu comecei a perguntar para Deus, onde está o Deus de Elias? ¿Dónde está el Dios que ejecuta a los enemigos? Onde está o Deus que ejecuta aos inimigos? ¿Dónde está el Dios que trae transformaciones rápidas? Onde está o Deus que traz uma transformação rápida? ¿Dónde está el Dios que corta con el feminismo de Jezabel? Onde está o Deus que quebra com o feminismo de Jezabel? ¿Dónde está el Dios que saca a líderes como Acab? Onde está o Deus que saca a líderes como Acab? La pregunta era, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? E a pergunta era, onde está o Senhor, o Deus de Elias? ¿Dónde está ese Dios que busca la transformación, que ama el cambio? Onde está esse Deus que busca a transformação e que ama os cambios? Me di cuenta de que era una pregunta de muy niño. Eu pude entender que era uma pergunta que eu estava fazendo que era de uma criança. De que no estaba entendiendo que Dios nos había enviado un avivamiento. Era algo que eu não estava entendendo de que Deus havia enviado avivamento. Pero no supimos guiar ese avivamiento a través del ayuno, la oración y la adoración. Não supimos levar esse avivamento através do jejum, da oração e da adoração.
Entonces el Espíritu de Dios me habló Então, con claridad. então o Espírito de Deus, ele falou para mim com claridade. Tú me preguntas, ¿dónde está el Dios de Elías? Você pergunta para mim, onde está o Deus de Elias? Tu pregunta es, ¿dónde está el poder de Elías? A tua pergunta é, onde está o poder do Deus de Elias? Y yo dije, sí, Señor, ¿dónde estás cuando te necesitamos sobre nuestra nación? E eu falei e disse, sim, Senhor, isso é onde está quando a gente precisa do Senhor para as nossas nações. Entonces el Espíritu de Dios me dijo, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Então o Espírito de Deus falou para mim e disse, agora eu te vou fazer uma pergunta. ¿Dónde está el Elías de Dios? Donde está o Elias de Deus? ¿Dónde está que busco en mi iglesia a los Elías y no los encuentro? Onde estão? Porque eu estou buscando nas igrejas e eu não acho aos Elias. ¿Dónde está aquel David? Onde está aquele David? ¿Dónde está José? Onde está José? ¿Dónde está Moisés? Onde está Moisés? ¿Dónde está la gente que quiere renunciar a sí mismo? Onde está a gente que quer renunciar a si mesmo para servir y agradar a Dios? para poder sair e agradar a Deus? ¿Dónde están aquellos que prefirieron ir al horno de fuego antes que hacer la voluntad del enemigo? Onde estão aqueles que preferiram ir no forno de fogo antes de ir ao inimigo? ¿Dónde está una mujer como Esther? Onde está uma mulher como Esther? ¿Dónde está Ruth la Moabita? Onde estão as Ruth, as Moabitas? Miro la iglesia de este tiempo y no las veo. Eu olho para as igrejas deste tempo e eu não vejo. No veo cómo esos hombres y mujeres consagrados de tiempos antiguos no están ahora. Não vejo como esses homens consagrados de tempos antigos não estão agora. El Espíritu de Dios me dijo esta palabra. E o Espírito de Deus, ele falou para mim e me disse estas palavras. Me preguntas dónde está el Dios de Elías. Você pergunta para mim onde está o Deus de Elias. Y yo voy a contestarte de esta manera. E eu te vou responder de esta maneira. El Dios de Elías siempre está aquí. O Deus de Elias sempre está aqui. Pero para tener al Dios de Elías, Mas para ter ao Deus de Elias, necesitas tener primero al Elías de Dios. precisamos primeiro ter ao Elias de Deus. El Elías de Dios es un hombre que entendió el mensaje. O Elias de Deus é homem que entendeu a mensagem. Es un hombre que aparta tiempo para estar en la presencia de Dios. É homem que separa do seu tempo para estar na presença de Deus. Para poder transformar nuestras naciones necesitamos mucho más que orar simplemente una hora. Para poder transformar as nossas nações necessitamos muito mais do que orar. Solamente una hora. Somente uma hora. Necesitamos líderes que pasen vigilias solo con el Señor toda la noche. Precisamos de líderes que tenham vigília com o Senhor todas as noites. Que tenga un tiempo prudencial en la prudencia, en la presencia de Dios durante un tiempo prolongado. E que eles separem um tempo prudencial para estar na presença de Deus nesse tempo. Por eso hay un camino que estos hombres tienen que transitar. Por isso tem um caminho que esses homens têm que caminhar para poder llegar al avivamiento tan anhelado y esperado. Para poder chegar a esse avivamento tão anelado e esperado. La palabra de Dios dice en el libro de Segunda de Reyes. A palavra de Deus fala no segundo livro de Reis. En el versículo 14. En el capítulo 2, versículo 14. No capítulo 2, no versículo 14.
que Eliseo tomó el manto de Elías que se le había caído. Que Eliseo tomó un manto de Elías que se había caído. Golpeó las aguas y allí dijo, E ele bateu as águas e aí nesse lugar ele disse: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está o Deus de Elías? Me di cuenta entonces por la palabra de Dios Então a Bíblia fala com a palavra de Deus de que hay un proceso para poder llegar a entender el avivamiento. de que tem um processo para poder entender o avivamento. Todo el capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes es el inicio del avivamiento. Tudo o capítulo 2 da segundo livro de Reis é o início de um avivamento. Allí el profeta Elías guía a Eliseo al camino del avivamiento. Aí o profeta Elias ele guiou ao Eliseu ao avivamento. La primera cosa que le dice en el versículo 1 A primeira coisa que ele diz no versículo 1 es que salían con Eliseo de Gilgal. é que eles saíam com Eliseu de Gilgal. La primera etapa comienza con la experiencia de Gilgal. A primeira etapa começa com a experiência em Gilgal. Dios le dijo a Josué en Gilgal que se hiciera cuchillos afilados y circuncidara a los hijos de Israel. Deus falou para Josué em Gilgal que faça facas bem afiadas para os filhos de Israel. Para circuncidar a los hijos de Israel. Para circuncidar aos filhos de Israel. Tenemos que entender que hay una maldición heredada. Temos que entender que tem uma maldição heredada. Que el espíritu humano está contaminado con el espíritu de Satanás. E que o espírito humano está contaminado com o espírito de Satanás. Y la gente no logra permanecer en la presencia de Dios porque su espíritu está contaminado. E as pessoas não logram estar na presença de Deus porque o seu espírito está contaminado. La contaminación de ese espíritu inmundo A contaminação desse espírito imundo hace que las personas no puedan permanecer o no puedan orar o no puedan fluir en el espíritu. faz que as pessoas não possam permanecer, que não possam orar e permanecer em esse espírito. Sino que tienen una vida superficial. Senão que tem uma vida superficial. Y esa superficialidad no permite la revelación. E essa superficialidade não permite a revelação. Necesitamos entrar en una revelación profunda. Precisamos entrar em uma revelação profunda. Para sacar a la iglesia de Gilgal. Para poder tirar a igreja de Gilgal. Para establecer el cambio que Gilgal vino a hacer. E para poder estabelecer o cambio que Gilgal veio para fazer. Esto es romper con la carnalidad humana, pero también romper con una herencia de maldición profunda. Isso é quebrar com a carnalidade humana, mas também é quebrar com uma maldição de que, al final, de que, pastor? Con una herencia de maldición profunda. E quebrar com uma herência de maldições profunda. Para poder entender solamente este aspecto del avivamiento. Para poder entender somente este aspecto do avivamento. Quisiera leerles de mi Biblia en el Salmo 58. Eu vou abrir minha Bíblia no Salmo 58. En el versículo 3
no versículo 3, dice la palabra de Dios. diz a palavra de Deus. Quizás el pastor pueda leerlo en portugués. Pastor, Sí. 58, versículo 3. 58, Salmos 3, 4 y 5. A minha versão King James, tá? 58, 4, 3, 4 e 5. Sí. Desde o início, se rebelaram os ímpios e desviaram do caminho. Certo, todos aqueles que viviam mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente. Tapam os ouvidos como uma víbora que se fez de surdo, para não dar atenção à música e os encantadores e nem à voz daquele que tem a habilidade de dominá-los. Ok, ustedes pueden comprender que dice que la maldición vino desde la matriz. vocês podem compreender que diz a Bíblia que a maldição veio desde a matriz. Nacen con una maldición heredada. E nascem com uma maldição heredada. Por eso tenemos cristianos que nacen en la iglesia, pero aman la perversidad. Por isso temos cristãos que nascem na igreja, mas eles amam a Perversidade. perversidade. Y tienen veneno en sus lenguas y en sus corazones. E eles têm veneno na sua língua e nos seus corações. Por eso el profeta Elías Por isso o profeta Elias lleva a su discípulo a Gilgal para circuncidarlo. leva ao seu discípulo a Gilgal para poder circuncidá-lo, Para cortar esa estructura de maldición. para poder cortar com essa estrutura de maldição. Ese es el primer paso para el avivamiento. Isso é o primeiro passo para o avivamento. Sacar la maldición que establece un modelo de pensamiento y un modelo de conducta. Tirar a maldição que estabelece modelo e pensamento e uma conduta. Sin embargo, nosotros vemos aquí que el profeta Elías le dice a Eliseo que se quede y no lo invita a irse. E nós vemos aqui que o profeta Elias, ele diz para o Eliseu que ele fique ali. Ele não convida ele para ir com ele. Porque el avivamiento y la búsqueda del avivamiento es una decisión personal. Porque o avivamento e a búsqueda do avivamento é uma decisão pessoal. Es una decisión que la persona toma de ir en pos de la presencia de Dios. É uma decisão que a pessoa toma de ir em pos do Senhor. Luego de salir de Gilgal, van al segundo nivel de la experiencia con el Espíritu. Quando ele sai de Gilgal, eles têm uma segunda experiência com o Espírito. En ese nivel, él llega a un lugar que se llama Betel. E nesse nível, ele chega num lugar que se chama Betel. En Betel es un lugar de experiencias. É um lugar de experiências. Es el lugar donde se conecta el cielo con la tierra. É um lugar onde se conecta o céu com a terra. Es un lugar de pactos y de oraciones. É um lugar de pacto e oração. Es el lugar donde se reciben los mensajes de Dios. É o lugar onde se recebe as mensagens de parte de Deus. Es el lugar donde estuvieron todos los grandes hombres de Dios. É o lugar onde tiveram todos os grandes homens de Deus. Esos hombres de Dios que estuvieron en Betel recibieron instrucciones concretas de Dios.
E esses grandes homens de Deus que estiveram em Betel, eles receberam grandes, Revelações, instruções. grandes instruções de parte de Deus. En ese lugar vi que la iglesia que está organizando este avivamiento, este querido pastor que nos ha invitado, está ahora, está en el lugar de Betel. La iglesia, hoy en mi oración veía que la iglesia está en este lugar parada, está cosechando revelación, está teniendo revelación, está recibiendo instrucciones claras del Espíritu Santo para las decisiones que se van a dar por delante. Hoje, em minha oração, eu vi que a igreja do pastor Olival Vasquez, que está em esse lugar, nessa posição, buscando de revelação para este grande avivamento. El Espíritu de Dios le está hablando al pastor ahora mismo acerca de lo que va a suceder más adelante y cuál es el proceso de guiar a sus ministros al avivamiento. E o Espírito de Deus está falando agora mesmo para o pastor Olisval de como guiar a seus líderes para este grande avivamento. Hay un nuevo mover de la gracia que se va a manifestar. Tem novo mover da graça de Deus que se vai manifestar sobre la vida del pastor, la congregación. Sobre a vida do pastor e sobre a congregação. Porque la iglesia va a recibir instrucciones muy claras y concretas del Espíritu. Porque a igreja vai receber instruções muito claras do Espírito. Es en ese lugar que Jacob vio cómo la escalera conectaba el cielo con la tierra. É em esse lugar onde Jacob ele enxergou essa escada que conectava a Deus com a terra. Y en este lugar los profetas son enviados a la iglesia de este querido pastor. E en este lugar é onde os profetas são enviados à igreja deste amado pastor. Amém. Con un mensaje claro acerca de qué es los pasos que debe dar por delante. E eles vão ir com uma mensagem muito clara e vão falar de quais são os passos para poder seguir para adiante. Hay un problema que se originó en el versículo 3 de este capítulo 2. Tem problema que se originou aí no capítulo 3 do que estamos lendo agora. Sí, el versículo 3, donde dice que los profetas dijeron a Eliseo, ¿sabes que tu Señor se te quitará hoy de sobre ti? E fala que os profetas disseram para Eliseu que... ¿Me repites, pastor? Sí, que tu Señor se te será quitado. Que o teu Senhor hoje te será quitado da tua presença. Será tirado. Será tirado. Entonces, todos sabían que había un final para el tiempo de instrucción. Então, todos sabiam que já tinha final para esse tempo de instruções. Todos sabían, los profetas sabían que había un tiempo que estaba determinado. Os profetas já sabiam que havia tempo que já estava determinado. Sin embargo, ninguno de ellos quiso seguirlo. Sin embargo, ninguém deles quiseram segui-lo. Conocían los tiempos y conocían la voluntad de Dios. Eles conheciam o tempo e a vontade de Deus. Pero no trajeron un cambio. Mas eles não trouxeram cambio. Porque no querían pagar el precio. Porque eles não queriam pagar preço. El precio que establece seguir al profeta. O preço que estabelece seguir ao profeta. El primer punto es Gilgal, el segundo punto es Betel. O primeiro ponto é Gilgal, o segundo ponto é Betel. Y el tercero es Jericó. E o terceiro é Jericó. Jericó representa las conquistas. Jericó representa as conquistas. Jericó representa los lugares que yo tengo asignado para conquistar. Jericó representa os lugares que eu tenho assignado para poder conquistar.
Jericó es el primer desafío de Josué. Jericó é o primeiro desafio de Josué. Jericó también representa la Jericó, entrada a la tierra prometida. Jericó também representa a entrada à terra prometida. Entonces yo quiero decirles a todos los líderes hoy, Então eu quero dizer para todos os líderes hoje, estas conquistas se hacen aún antes del avivamiento. estas conquistas se fazem antes do avivamento, Porque este es el camino para ir al avivamiento. porque isso é o caminho para o grande avivamento. Comenzar a aprender a conquistar. Começar a aprender a conquistar. Comenzar a derribar muros. Começar a derribar muros. A derribar poderes espirituales. A derribar poderes espirituais. A tirar o a atar poderes que históricamente gobernaron una región. E poder atar a poderes que historicamente governaram uma região. A veces no tenemos esa experiencia y no sabemos cómo hacerlo. Muitas vezes não temos essa experiência e não sabemos como fazer. Pero Dios tiene sus profetas, Dios tiene sus ministros para poder guiarnos. Mas Deus tem os seus profetas e tem os seus ministros para poder guiá-lo. El profeta quiso dejarlo a su discípulo en Jericó para ir a un nuevo lugar. O profeta quis deixar a seu discípulo em Jericó para ir a outro lugar. Sin embargo, él dijo, no te dejaré. E o discípulo disse, sem embargo, ele disse, eu não te deixarei. Es decir, una persona determinada para ir por un avivamiento. É dizer, ele era uma pessoa determinada para ir ao avivamento. Y esa es la actitud que tiene el pastor que nos ha invitado. E isso é a atitude que tem o pastor que nos convidou a estar aqui hoje. Querido pastor, Olisval, Jericó son ciudades que están listas para ser conquistadas. Jericó são cidades que estão listas e estão prontas para ser conquistadas. Y la conquista se da a través de tres cosas. E a conquista será através de três coisas. Un plan, plano, una visión uma visão y una oración. e uma oração. Estas tres cosas, E essas três coisas, el Espíritu de Dios te va a revelar o Espírito de Deus vai revelar para o Senhor cuál es el plan para conquistar tal ciudad y cuál tal otra ciudad. qual é o plano para conquistar uma cidade e qual é o plano para conquistar a outra cidade. En algunos va a venir bien la ayuda, en otros una oración o un equipo de oración. Em alguns lugares vai ser bem-vinda a ajuda, e em outros lugares vai ser bem-vindo a equipe de oração. Cuando hablamos de una visión, hablamos de una estructura de trabajo. E quando falamos de uma visão, a gente fala de uma estrutura de trabalho que permita desarrollar grandes tareas que permite desarrollar grandes tarefas con poca gente, com poucas pessoas distribuyendo equitativamente el trabajo. e distribuir equitativamente os trabalhos. Pero aún así, para llegar al avivamiento, Mas, aún assim, para chegar ao avivamento, hay que ir al Jordán. tem que ir ao Jordão. El Jordán es el cuarto paso del avivamiento. O Jordão é o quarto passo do avivamento. Recuerden, primero es Gilgal, Lembre-se, primeiro é Gilgal, que representa cortar con las estructuras de maldición. que representa cortar com uma estrutura de maldição. Lo segundo es Betel, que representa una experiencia con el Espíritu Santo. E o segundo é Betel,
que representa uma experiência com o Espírito Santo. Lo siguiente es Jericó, que representa las primeras conquistas. E o terceiro é Jericó, que representa as primeiras conquistas. Y el cuarto paso es el Jordán, E o quarto passo é o Jordão, donde hablamos acerca de romper límites, onde falamos de romper, de quebrar limites, limitações, de romper estructuras mentales, y espirituales. de quebrar estruturas espirituais e mentais. Cuando Elías y Eliseo llegan al Jordán, Quando Elias e Eliseu, eles chegaram no Jordão, Elías toma su manto y golpea las aguas. Elias, ele tomou o seu manto e bateu as águas. Y pasan del otro lado. E eles passam do outro lado. Es la primera experiencia espiritual que Elías transmite a Eliseo. É a primeira experiência espiritual que Elias transmite a Eliseu, Que le permite a Eliseo experimentar y ver el milagro con sus ojos. e que permite a Eliseu, ele experimentou e viu o milagre com seus olhos. Eso es lo que va a acontecer en esta próxima etapa de la iglesia. Isso é o que vai acontecer nestas próximas etapas da igreja. Amém. Porque la iglesia va a comenzar a tener experiencias con los Elías que Dios le va a enviar. Porque a igreja vai começar a ter experiência com os Elias que Deus vai enviar. Y entonces van a comenzar a ver cómo es que se obra en el fluir del Espíritu. Então, vão começar a ver como é que se obra no poder do Espírito. Cómo van a fluir en las profecías, en los milagros o en las conquistas. Como vão fluir nos milagres e nas conquistas. Entonces, la palabra de Dios dice en el versículo 9 del capítulo 2. Então, a palavra de Deus diz no capítulo 9, do versículo 2. Quizás el pastor pueda leerlo, el versículo 9 del Pastor, Segunda de Reyes. Pode ler, por favor, capítulo Sim. 9 de Segundo de Reis. Versículo 9, capítulo Sim. 2. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer? Porque você antes que eu seja para você antes que eu seja levado para longe de você. E respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Recién cuando se traspasan los 4 límites, Quando se passam os 4 limites, el discípulo está autorizado a pedir. então aí o discípulo está autorizado a pedir. Se le pregunta qué es lo que quiere. E se lhe pergunta a ele, que é o que você quer? Si no se cumple con este proceso, Se não cumprir com esse processo, no se puede llegar a tener la unción. não se pode chegar a ter essa unção. La unción que es para gobernar la nación. A unção que é para governar as nações. Necesitamos cumplir estas 4 etapas, Precisamos cumprir essas 4 etapas, porque este es el proceso para el avivamiento. porque isso é os processos para este avivamento. El Jordán representa pasar un límite, O Jordão representa passar um limite, pero a través del Espíritu. mas através do Espírito, Es a través del Espíritu que se rompen esos límites. é através do Espírito que se quebram com esses limites. Hoy ese límite Hoje é o limite. es un límite económico
y es un límite en el espíritu. É limite na Um economia limite. Um limite na economia e no espírito. e no espírito. Ese límite, a partir de hoy, va a comenzar a erosionarse, a tener un proceso de pudrirse. Esse limite, a partir de hoje, vai ter processo a se apodrecer. ¿Por qué se tiene que pudrir? Porque si se rompe, el enemigo puede volverlo a unir. Por que se tem que apodrecer? Porque se ele quebra, o inimigo pode voltar a unir ele. Pero cuando se pudre, lo podrido no puede unirse. Mas quando se apodrece, a podreção, ele não se pode voltar a unir. Por esta razón, necesitamos que haya un efecto de pudrición. Por esta razão, nós precisamos ter efeito de podrição Para poder romper con los límites internos del corazón del hombre. para poder quebrar com os limites internos do coração dos homens. La palabra dice, pide lo que quieras que yo te dé. A palavra diz, peça o que você quer e eu te vou dar. Cuando rompes estos 4 límites, Quando se quebram estes 4 limites, entonces estás autorizado a pedir. então você já está autorizado a pedir. Y quiero decirles a toda la iglesia E eu quero dizer a toda a igreja que estar autorizado a pedir, que estão autorizados a pedir, que aún falta algo. que aún falta uma coisa. Cuando el profeta Elías Quando o profeta Elias es arrebatado, é arrebatado, entonces cae el manto al suelo. então cai o manto no chão. No se lo entregó el manto a su discípulo. Elías no entregó el manto a su discípulo. Pastor Aníbal, seu microfone está desligado. ¿Ok? ¿Me pueden escuchar? Aníbal, microfone desligado. Sim, pastor. Perdão, pastor. As pessoas que estão conectadas, por favor, podem desligar seus microfones, porque senão o pastor fala e eu não posso traduzir porque eu não entendo, tá bom? Com todo o respeito, se podem desligar também os seus microfones, por favor. Abraço. Continuamos, pastor. Entonces, el manto de Elías cae al suelo y no se lo entrega Elías a Eliseo. Então, o manto de Elias cai no chão e não é entregado a Eliseu. Quizás le tengo que decir a nuestro querido pastor Eu tenho que, quizás eu tenha que dizer para nosso querido pastor Olisval de que el manto ya está en el suelo hoy, de que o manto já está no chão hoje, de que el manto ya está en su iglesia hoy. de que o manto já está na sua igreja hoje. Solo se necesita que alguien comience a levantar ese manto. Só precisa de alguém que levante a esse manto. Ese manto lo han dejado los grandes hombres de Dios. Esse manto deixaram os grandes homens de Deus. Y se está esperando que alguien pase estos 4 pasos para poder levantarlo. E se está esperando que alguém passe estes 4 passos para poder levantá-lo. Cuando el manto se levante del suelo, quando o manto se levante do chão, entonces uno puede preguntar dónde está el Dios de Elías. Então a gente pode perguntar, onde está o Deus de Elias? Entonces uno puede tomar una decisión. Então a gente pode tomar uma decisão.
y ahora van a comprender cuál fue nuestro error como Argentina en el avivamiento. Então aí a gente logra entender quais foram os erros como argentino em um avivamento. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 Diz a palavra de Deus no versículo 12 que Eliseo tomó el manto y luego rompió sus vestidos. que Eliseu tomou o manto e logo ele rasgou as suas vestiduras. Romper el vestido significa romper la estructura de religión que hasta ahí lo condujo, la naturaleza que lo condujo hasta ahí. Rasgar as vestiduras significa rasgar a uma religião que até agora tinha conduzido a ele até esse lugar. Romper los vestidos significa quebrar la naturaleza de ser un discípulo al profeta para una nación. Rasgar as vestiduras significa deixar de ser um discípulo para poder ser um profeta de toda una nación. De toda uma nação. Rasgar las vestiduras significa rasgar as vestiduras significa comenzar a pedirle a Dios la sabiduría y la gracia. Significa começar a pedir a Deus a sabedoria e a graça para poder manejar este nuevo poder y esta nueva unción. Para poder dirigir este novo poder e esta revelação. Estamos en un tiempo difícil. Estamos em tempos difíceis. Y yo quiero animarles a todos. Eu quero animar a todos vocês. Que si bien el mundo está afectado por una gran profecía que es contraria. Que se bem o mundo está afetado por uma profecia que é totalmente contrária. Porque la ley de Dios habla acerca de diferentes tragedias para esta época. Porque a lei de Deus fala de diferentes tragédias para este tempo. Sin embargo, el pueblo de Dios va a estar intacto, produciendo. Sin embargo, o povo de Deus vai estar intacto, produzindo. Le va a ir bien, va a ir multiplicando y va a ir conquistando permanentemente. E lhes vai ir bem e eles vão ir multiplicando permanentemente. Entonces, quiero decirles a todos. Então, eu quero dizer para todos vocês. Que todos aquellos que han pagado un precio de cortar la maldición de Gilgal. Que todos aqueles que pagaram preço de quebrar com a maldição de Gilgal. Los que fueron a Betel en busca de revelación. Os que foram a Betel em busca de revelação. Los que están en Jericó trabajando para tirar abajo o para derrumbar poderes demoníacos. Os que estão em Jericó trabalhando para derribar os poderes demoníacos. O los que fueron al Jordán tratando de ver y experimentar el poder de Dios. Os que foram ao Jordão tratando de experimentar e ver o poder de Deus. Quiero decirles a todos ustedes que el manto ya está delante de tus pies. Quero dizer para todos vocês que o manto já está diante de seus pés. Por eso la palabra de Dios dice, pide lo que quieras que yo te dé. Por isso a palavra de Deus diz, peça o que você quer que eu te vou dar. Una vez que Dios te declaró la palabra. Uma vez que Deus declara a palavra. Esa doble porción que le estás pidiendo. Essa doble porção que está pedindo. Es algo que va a romper con toda la maldición de la ciudad. É algo que vai quebrar com toda uma maldição que está sobre a cidade. Y van a venir los brujos y los hechiceros confesando sus pecados. E vão vir os hechiceiros. Feiticeiros e bruxos. Feiticeiros e bruxos. Confesando sus pecados. E eles vão vir confessando os seus pecados. Van a venir los adictos y los enfermos en busca de su milagro. E vão vir os adictos e os enfermos confessando os seus pecados. Cuando yo le pregunté a Dios
Señor, ¿cómo puedo hacer para orar? Quando eu perguntei a Deus como fazer para poder orar, Él me dijo, hasta que no comprendas que la vida es una guerra, e ele falou para mim e disse: até que você não entenda que a vida é uma guerra, no vas a entender el poder que hay en orar. não vai poder entender o poder que tem na oração. La oración es lo que nos va a sacar a nosotros. A oração é que vai tirar a nós. La oración es la que nos va a traer la luz. A oração é que vai trazer a luz. Pero estas 4 cosas son necesarias Mas estas 4 coisas são necessárias para llegar hasta la pregunta. para poder chegar até a pergunta. Cuando la pregunta es respondida, Quando a pergunta é respondida, la doble unción del Espíritu está disponible para vos. a dobre unção do Espírito já está disponível para você. Aníbal, Entonces, Aníbal, só a dupla é a dupla unção. A dupla unção já está disponível para você. Então, pastor. Amém. Aleluia. Arrematou aí. Muito obrigado. esa doble unción de la que estamos hablando Essa dupla unção que estamos falando es algo que al pastor que nos ha invitado ya el Señor le habló en otro tiempo. é algo que o Senhor já falou para o pastor que nos convidou hoje. Ele já falou em outros tempos. Una palabra profética que Dios le había dado en otro tiempo. Uma palavra profética que Deus já tinha dado para o Senhor em outros tempos. De que sería un padre para muchos otros pastores. Que seria pai para muitos outros pastores. Y que sería un padre de padres. E que seria pai de pais. Además de eso, que sería un hombre de milagros. E ademais disso, seria homem de milagres. Y yo creo que estoy parado frente a un poderoso hombre de Dios. Eu acredito que hoje estou parado frente a grande homem de Deus. Tiene un corazón muy humilde porque ha pasado y ha sufrido muchas cosas. O Senhor tem coração muito humilde porque ha sofrido e ha passado muitas coisas. Pero la grandeza de Dios aún no se ha derramado sobre él. Mas a grandeza de Deus aún não se ha derramado sobre o Senhor. Porque Dios está esperando revelarse en otros aspectos en su vida. Porque Deus está esperando se revelar em outros aspectos na sua vida. Para levantarlo como un padre para la nación. Para poder te levantar como pai para outras nações. Entonces, permítame explicarle de esta manera. Então, permítame explicarlo desta maneira. Dios me dijo en su momento, Deus falou para mim em momento. si te dedicas a buscarme en intimidad, Se você se dedica a buscar-me em intimidade, yo voy a traer a la gente a tu casa. eu vou trazer a gente na sua casa. Querido pastor, Querido pastor Olivaldo, queridos pastores, amigos, querido pastores amigos, necesitamos más que nunca invertir mucho tiempo en Dios. precisamos invertir muito tempo em Deus. Y llevar a la gente y a los líderes por estos 4 procesos. E levar as pessoas e os líderes nestes 4 processos. Para que ellos hereden juntamente con nosotros esa unción doble. Para que eles heredem juntamente com nós essa dupla unção. Para que herdem a dupla porção, Aníbal. Dupla porção. Entonces, creo que a partir de este momento y de este tiempo, então, a partir deste momento e deste tempo, el pastor que nos ha invitado que nos ha convidado es un padre
de un avivamiento é pai de avivamento que está gestándose. que se está, não sei como Em decirlo, pastor, gestação, está gerando. que está gerando. Claro, se está generando. Es un avivamiento que se está generando. Y Él es el Padre de ese mover de Dios. É avivamento que se está gerando e o Senhor é o Pai desse mover de Deus. Aleluia. Quiero decirle al querido pastor, Eu quero dizer para este amado pastor, agradecerle este momento y este tiempo, agradecer este momento e este tempo, porque Dios va a hacer cosas extraordinarias a través de la mano de ustedes. porque Deus vai fazer coisas extraordinárias através das suas mãos. Y el Espíritu de Dios E o los va a Espírito, usar de manera extraordinaria. e o Espírito de Deus vai usar a vocês de uma maneira extraordinária. Pide lo que quieras que haga por ti. Peça o que quer que eu vou fazer por ti. Esa va a ser mi oración por el pastor. E isso vai ser a minha oração pelo pastor. Pide lo que quieras que haga por ti. Peça o que quer que eu vou fazer por ti. Entonces, quizás podamos orar todos juntos. Então, seria muito lindo poder orar todos juntos. O quizás el mismo pastor puede orar en portugués para todos. O pastor Olisval, por favor, pode orar em português para todos nós. Sim. Aleluia. Quero, antes de orar, pastor, só dizer o seguinte: o senhor não sabia, né? O pastor Walter não sabia que nós fazemos culto aqui na nossa casa, eu e a pastora. Pastor Então, a palavra Walter, ¿usted lo está entendiendo? Si no, me pregunta. Ok. O pastor Walter não sabia que a gente faz culto aqui em casa. E a palavra foi bem clara. A oração. El pastor Walter no sabía que nosotros hacemos nuestras reuniones en mi casa y fue muy claro la oración. A palavra profética. La palabra profética. De atrair as pessoas para nossa casa. De traer a las personas para nuestra casa. Isso é muito forte. Y eso es muy fuerte para mí. Vamos orar? Vamos a orar. Queridos, tem pessoas aqui que eu nunca vi, não conheço. Tem pessoas que estão aqui para receber uma palavra de Deus, e eu tenho certeza que durante esse tempo tem recebido. E eu quero orar com você. O pastor Christian entrou agora há pouco também aí, não sei se ele ainda está, e foram 3 dias de muita palavra profética revelada aos nossos corações. Eu quero orar com você que tem promessas, que foram liberadas palavras proféticas, e assim como eu tenho recebido, eu também quero compartilhar com cada um, e que as palavras proféticas que eu recebi nessa noite, que eu recebi ontem, que eu recebi também na terça-feira, alcance a cada um de vocês, amém? Nós estamos aqui como uma companhia profética, nós estamos aqui como a igreja do Senhor, e eu tenho certeza que cada um está recebendo na medida da sua porção. Então, aquilo que Deus está derramando sobre cada um de nós, é para que nós, como brasas, nos juntemos numa fogueira, para viver um grande avivamento. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por estes 3 dias, quero te agradecer, ó Pai, por esta palavra em especial do pastor Walter. Ó Deus, quero te agradecer porque o Senhor tem alinhado o coração da igreja, alinhado o coração da igreja no Brasil, para centralizar, ó Pai, o coração dos homens e das mulheres. Betel é o lugar aonde o Kairos do Senhor
se encontra com o nosso Cronos, é onde as revelações acontecem. E é por isso, ó Pai, que nós estamos neste momento, neste lugar de revelação a Deus, nós estamos neste lugar profético, e nós estamos vivendo durante esses 3 dias, uma semana que é uma das piores no Brasil, porque se tem o carnaval, e nós estamos aqui te buscando como igreja, para que nós possamos viver debaixo do poder, debaixo da glória do Senhor, ó Pai, para poder levar o avivamento sobre cada cidade. Abençoe agora, querido, a cidade que você mora, a nação. Eu sei que tem irmãos aqui da Argentina, tem irmãos aqui de outros lugares do mundo, tem irmãos que estão na Europa. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos a terra que nós vivemos. Nós, como povo do Senhor, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos, ó Pai, a Argentina, ó Deus, as nações da América do Sul, a Europa. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós, nos dando sabedoria, nos dando, a Deus, ousadia, para que nós possamos desfrutar dessa dupla porção sobre cada um de nós e levarmos, ó Deus, as nossas cidades, levarmos, ó Pai, as nossas igrejas a viver, ó Deus, um tempo de avivamento, de arrependimento, de santidade. Ó Deus, durante esse tempo, nós, ó Pai, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações durante esses dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluya. Dios, queridos pastores, muchas gracias por la invitación y quedo atento a compartir con ustedes cuando ustedes así lo deseen. Un gran abrazo desde la Patagonia, desde lo último de la tierra. Les amamos a todos. Querido pastor, muito obrigado pelo convite. Eu estou atento a qualquer invitação para poder volver a compartilhar com vocês. E abraço grande do fim da Patagônia, do fim do mundo. Aleluia. Eu que agradeço, pastor Walter, por ter aceitado o nosso convite. Alguns perguntaram para mim, da onde, né, eu conheci. Pastor, de onde você conheceu esse povo doido? Nós nos conhecemos na conferência na Escola Profética do pastor Hernani, né? Nós ficamos uma semana lá, o pastor Christian estava, o Aníbal estava traduzindo, né? O pastor Walter, estava uma galera lá e foi muito poderoso o que nós vivemos. E vocês puderam desfrutar um pouquinho do que nós vivemos na Escola Profética, vocês puderam desfrutar, mesmo que de forma online. Quero agradecer a cada um que participou. E, queridos, em nome de Jesus, não deixe com que esse momento que nós vivemos aqui seja um evento. O evento não muda a vida de ninguém, é uma reunião, mas o que muda é a presença de Deus. Pastor Walter, quer falar? ¿Algo más? No, agradecer a todos ustedes, gracias pastor, fue un momento muy hermoso lo vivido con el pastor Hernani y seguramente nos vamos a volver a encontrar en Brasil, en esa tierra tan hermosa que tienen ustedes, y tan amada por los argentinos. Amamos a los brasileros, creo que tenemos alguna rivalidad por ahí en el fútbol. já cantaram a música ontem, pastor. Una hermana con la camiseta da Argentina. Ayer le cantamos, pastor, Brasil, decime que se siente. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de perguntar? Nós temos um tempinho aqui. Alguém gostaria de perguntar? O pastor Walter disse aí, ele, o Aníbal, né? São, o pastor Walter é da igreja MCI, lá de Ushuaia. É a última cidade do continente, muito frio. Quem está no grupo aí, eu mandei o vídeo que o Aníbal me mandou ontem, muito frio lá. E depois de lá, só os pinguins, né, Aníbal? Só os pinguins, não. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta daquilo que eles têm vivido,
de como tem sido o avivamento na cidade, na igreja. Fique à vontade. Aníbal. Pastor, no, pregunto si alguien quiere hacer alguna pregunta y si usted puede responder. Así que todavía no hay ninguna pregunta. Nenhuma pergunta? Tá todo mundo tímido. Está tudo una conquista. Amém, então, queridos. Nós vamos encerrar.